Fala aí, galera do Corujão Vascaíno. Tô de volta. A virose tá passando. Ainda não passou toda, mas já tô aqui conseguindo gravar um vídeo trazendo todas aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama. Encerramos aí a rodada dentro, talvez, acho que da melhor colocação que a gente já teve dentro do campeonato, né? Pelo menos aí, ultimamente, né, dentro do campeonato de 2025, o Vasco na 11ª colocação, com 33 pontos, um ponto a menos aí que o Ceará, né? O Ceará ganhou do Santos por 3-0 e acabou roubando a 10ª colocação da gente. 33 pontos, o que nos faz aí afastar 8 pontos da zona do rebaixamento, né? E estamos a 10 pontos da zona de classificação para a Libertadores. Lembrando aí que ainda tem, se eu não me engano, 11 rodadas, né? Ou seja, 33 pontos em disputa. E o Vasco tem uma sequência boa de jogos aí, né? Quando a gente retornar dessa data FIFA, o nosso jogo vai ser contra o Ceará, lá em Fortaleza. O Ceará também, que não vive um bom momento, apesar da última vitória aí contra o Juventude fora de casa, mas está lá na zona do rebaixamento. Então o Fortaleza vai ter que sair, né? Melhor dizendo, Fortaleza vai ter que sair para esse jogo, porque está na zona do rebaixamento. O Ceará está em 10º, agora o Fortaleza é 18º. E todo time que sai, que não fica entrincheirado atrás, é melhor para o Vasco. O Vasco consegue jogar num contra-ataque, né? E normalmente, jogando fora de casa, tem resultados positivos jogando dessa forma. O grande problema aí está exatamente os nossos laterais que foram convocados. Estou falando do PH, que inclusive acabou de chegar em Seul para se apresentar à seleção brasileira, e o Pumita, que está com a seleção uruguaia. São os dois laterais direitos, né? O PH o titular e o Pumita seria o reserva imediato, visto que o Piton voltou a atuar pela lateral esquerda. Eu acho muito difícil o PH conseguir estar em campo contra o Fortaleza no dia 15, porque a seleção brasileira joga no dia 14, e eu acredito que o Ancelotti vai testar o PH nesse jogo contra o Japão, lá no Japão. O Pumita joga um dia antes, joga no dia 13, mas se eu não me engano também na Ásia, deve chegar no Brasil por volta do dia 14, de repente, se não for utilizado, tem um pouco mais de chance. Agora, quais são as opções do Diniz para a lateral direita? O garoto Paulo Ricardo? Acho pouco provável. Eu não arriscaria. Talvez a melhor solução seria deslocar o Tietê para a lateral direita. Tietê que já atuou várias vezes nessa posição, no Palmeiras, no Botafogo, né? Ou seja, é um cara que conhece da posição também. No São Paulo ele jogou assim muitas vezes. Então, o Tietê na lateral direita e colocando os nossos dois volantes ali, Hugo Moura e Barros, que foi a melhor dupla de volantes que atuou com o Diniz aí, né? O Piton na lateral esquerda e o Pumita, de repente, no banco, se precisar, numa emergência, entrando. O Cuesta deve retornar também, né, de contusão. Já está treinando com o grupo que se apresenta nessa quarta-feira, teve 2 dias de folga, na segunda e nessa terça-feira, e se apresenta para os treinamentos nessa quarta-feira à tarde, retornando, e o Cuesta com certeza estará relacionado para essa partida contra o Fortaleza, porque já estava numa fase final de recuperação. Eu quero trazer essa informação aqui. Vocês conhecem esse jogador aí? Jogador do Bahia. É um jogador que vem fazendo boas atuações aí no Campeonato Brasileiro. O nome dele é Luciano Juba. Vem jogando, se eu não me engano, de lateral esquerdo, mas não é a posição original dele. Agora, por que eu estou trazendo o Luciano Juba aqui no Corujão? Ele está sendo especulado lá no Fiorentina da Itália. Uma transação aí, de repente, no início do ano que vem, quando a janela reabrir. Sabe quanto está essa especulação em cima do Luciano Juba? Algo em torno de 10 a 12 milhões de euros. 10 a 12 milhões de euros pelo Luciano Juba. Por que eu estou falando do Luciano Juba? Se o Luciano Juba está valendo entre 10 e 12 milhões de euros,
quanto é que não está valendo o Ryan, que agora eu já alcei novamente a joia da base. Antigamente era bijuteria, passou para semi-joia, com a evolução dele, agora ele é joia da base. Quanto vale o Ryan, então, se o Juba vale 12 milhões de euros? O Ryan tem que valer pelo menos 4 vezes mais do que o Juba. Ou seja, 48 milhões de euros. Eu trouxe uma informação aqui, em torno de 20 dias, mais ou menos, que o Vasco estava tentando uma nova renovação de contrato com o Ryan para aumentar a multa rescisória, que hoje é de 40 milhões de euros. Essa negociação está em andamento, está muito bem encaminhada. E se o Vasco conseguir fazer essa renovação, e vai conseguir, a multa do Ryan vai para 50 milhões de euros. Essa é a informação desse momento. Eu quero trazer esse post aqui, que saiu na internet hoje, que eu achei bastante interessante, lá da galera do News Colina, falando do quarteto titular do Vasco da Gama. O Verratti, líder com 24 gols e 2 assistências. Nuno Moreira, que voltou a jogar bem, 8 gols e 8 assistências. Felipe Coutinho, que está conseguindo manter uma excelente sequência aí de jogos, de minutagem em campo, 11 gols e 4 assistências. E o Ryan, que com certeza é a maior revelação, né, desse ano, principalmente após a chegada do Diniz, com 14 gols e 11 assistências. Né? O Vasco tem um excelente quarteto de ataque, mesmo com a má fase do Verratti, que eu acho que uma hora vai acabar. O Verratti vai voltar a marcar gol. O Verratti vai voltar a ser o centroavante que ele é. Né? Talvez, de repente, o Diniz vai ter que dar um banquinho nele aí, 1 ou 2 jogos, pode ser. Ou tirar ele mais vezes, como fez no jogo contra o Vitória. Né? Mas não dá para desprezar esse ataque do Vasco. O grande problema é que o Vasco toma tanto gol quanto faz. Né? E aí isso precisa ser corrigido. Agora, só nesse recorte aí nós estamos falando de 32, 43, 47, 57 gols. É isso? Eu não estou mal na conta aqui. Ó, vou fazer de novo. Ó. 32, 43, 47, 57 gols. É muito gol. Agora, está tomando muito gol também. Eu coloquei um shortzinho hoje ao longo do dia, para quem não viu, falando desse cidadão aí. E eu perguntei no short o seguinte: você conhece esse rapaz? E eu aposto que muita gente não conhece. O nome dele é Rodrigo Sintra, chefe de arbitragem da CBF. Aposto que você não conhecia ele. O Rodrigo Sintra é ex-árbitro de futebol da Federação Paulista durante 17 anos. Já aposentado e virou chefe de arbitragem. Um árbitro de muito pouca expressão. Por quê? Porque era fraco. Sempre foi fraco. E hoje é o cara que manda na arbitragem brasileira. Talvez isso seja um dos motivos, não é o único, com certeza, da nossa arbitragem não conseguir evoluir. Agora, por que Rodrigo Sintra é chefe da arbitragem se for um árbitro fraco? Não deveria ser um cara, um expoente da arbitragem brasileira? Um cara que entenda mais do que os outros? Porque hoje a gente tem um Abate, um Abel Abate, aí, Ramon Abel Abate, que foi o árbitro de São Paulo e Palmeiras, que causou muita polêmica aí, né? A arbitragem, aliás, as últimas rodadas do Brasileirão têm sido uma calamidade na arbitragem. Mas esse jogo contra o São Paulo e o Palmeiras chamou muito a atenção pela quantidade de erros. O Abel Abate foi afastado, justamente afastado, para uma reciclagem. Agora, quem vai dar a reciclagem? É o cara que é pior do que ele? Porque o Rodrigo Sintra foi um árbitro muito, mas muito, muito inferior ao Ramon Abate. O que o Rodrigo Sintra tem para passar para o Ramon Abate, Abel, nome complicado, esse aí que apitou Palmeiras e São Paulo, que pode melhorar na carreira desse árbitro, que é um árbitro até promissor, é candidato a ser o árbitro brasileiro na Copa do Mundo.
apitou o Mundial de Clubes, aí indo muito bem. Cara, o exemplo tem que vir de cima. Se fala tanto em profissionalização de árbitro, mas os nossos dirigentes são extremamente amadores. E esse cidadão aí que entrou agora para a presidência da CBF, se não mudar isso aí, meu querido, vai ser mais um amador a comandar o futebol brasileiro. A grande questão é essa. Vamos aguardar aí o que a CBF, que hoje fez uma reunião via vídeo, às 14h30, reunião de emergência com os árbitros, para tratar desse momento crítico aí, que já não é o primeiro que a gente passa, né, galera? Já passar ao longo da história do futebol brasileiro aí, história recente, nós já passamos por situações, né, gravíssimas, né, no futebol em relação à arbitragem. Bom, eu coloquei na capa do nosso vídeo hoje o nosso centroavante artilheiro Valdir Bigode, que é outra polêmica que está aí, né? O Valdir andou falando aí mais de uma vez que passaram a perna na dívida dele que está na RJ. Que ele está lá relacionado a um dos credores do Vasco da Gama, que o Vasco deve dinheiro para ele, e que, segundo o Valdir Bigode, já teve gente que estava atrás dele na fila e que recebeu primeiro. Né? Eu tenho esse vídeo aqui, vou colocar na tela para vocês. Se você não teve oportunidade de ver o que o Valdir Bigode falou, né, eu vou trazer aqui para vocês esse vídeo onde ele explica o que aconteceu. Se liga aí. Tem minha graninha para receber até hoje. Fiquei lá com ele e tal, não recebi. Fez a poupança no Vasco? Ainda tem devendo lá? Eu tô lá. Vou ligar pro Pedrinho aí. Alô, Pedrinho. Tô na fila. Tá na fila. Qual o número? Qual a senha? A fila é grande. Não, eu até quase alcancei agora. Eu tava pertinho na fila. Tá chegando, já tá vendo. Mas aí agora... Aí a SAF quebrou. Puta, não. É até bom. Porra, eu tô aí vendo alguns documentos que os caras estão pagando quem tá lá atrás da fila e não tá pagando quem tá lá na frente. Tá maluco, você é relíquia do Vasco, irmão. Não, mas estão pagando os amigos. Que isso? Tem alguns amigos recebendo. Furando a fila? Furou a fila, furou, tá bonitinho. Se quiser eu te mostro aqui. Que isso? Quer ver? Não, mostra. Furando a fila, tá lá na frente. O cara tá lá atrás, uma hora eu solto o nome. Vou ficar mais puto, solto o nome. Pagou os caras, e pior que não tem... Tem o Profute lá, não tem que respeitar a parada? Ah, Profute porra nenhuma, nem com esses porra aí. Eu pensei que tivesse perguntado, porra, juiz, pago quem? Pago o número 1, porra. E depois, o 2? Pô, mas tem um velhinho lá que é o 50. Puxa ele, bota aqui. O rapaz adoeceu, puxa ele. A lei. Vamos na lei, porra. Mas tá pegando um cara bonzinho, trabalhando, recebendo na minha frente. Mais novo, trabalhando, recebendo. Pô, pagando os amigos, porra. Furou a porra da fila. Tá todo mundo puto pra caralho. Eu puto pra caralho. Eu ia receber agora, pô. Fim de ano agora, começo do ano. Não tem nem como esconder o rabo. O rabo tá de fora. Tá lá no documento. É documento oficial. É só tu puxar lá que tá lá, ó. Fila, o número 89. Puxa o cara 89. Sumiu. Só tá um pedacinho lá pra disfarçar que não... Eu sei que eu tô gravando. Eu acompanho isso dia a dia, irmão. Essa dívida é do tempo de jogador ou do tempo de trabalho como auxiliar no Vasco? Tu vai acreditar o que eu vou te falar? Claro, pô. Não precisa acreditar. O dia auxiliar eu não quis nem receber. É mesmo? Abriu mão. Abri mão. Você abriu mão de receber do Não quero Vasco? nada, não. Só quero receber o lá de trás, De jogador. de jogador. E aí, rapaziada? Esse é o vídeo polêmico aí. Que ele falou que tem amigo, ele não quis citar nome, vocês pensem aí, já dá para imaginar quem é. Amigo que está recebendo na frente de gente como ele, disse que ia receber o dinheiro dele agora, né, até o final do ano, ele falou, e que teve amigo aí que está recebendo, né, e que ele sabe, né, que ele tem isso, como comprovar isso. O Vasco acabou ficando muito puto com isso, o presidente Pedrinho, a direção do Vasco, e vai processar o jogador, né? Segundo ele, parece que houve uma tentativa de uma conversa com o Valdir para ele se retratar, ele falou que não quis se retratar, e vai aguardar o processo e vai ver o que rola. O fato é que o Valdir Bigode, né, tinha um trato no fio do bigode que não foi cumprido. Rapaziada, vamos ver o que vai dar isso aí. A parada é séria, né? Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like,
compartilha, se inscreva no Corujão e vire membro. Para qualquer hora você está aqui comigo na bancada, falando de Vasco, desabafando e conversando comigo aqui. Segue a gente no Instagram, Corujão Vascaíno, e lá no X, @Corujão Vascaíno. Agora eu tô de volta, hein? Até mais.